E o voto feminino no Brasil foi reconhecido em 1932. São 92 anos de uma conquista política das mulheres, de poderem votar e também de serem votadas. Essa conquista foi resultado de muita luta dentro e fora do Brasil. E pode-se dizer que a presença das mulheres na política abriu caminho para outros avanços. A advogada Cristiana Lara explica um pouco sobre a história e também luta e as conquistas do voto feminino no Brasil. Grande satisfação a gente estar aqui poder falar sobre a conquista do voto feminino no Brasil, deixando também bem claro que, além disso, é a data que comemora o aniversário da Justiça Eleitoral. Exatamente falando de conquista, nós lembramos que isso foi pedido, que isso foi um movimento social. Desde o século XIX já havia um movimento em todo o mundo para que as mulheres pudessem votar. Portanto, quando foi lá em 1917 até 1919, Berta Lutz, que era uma mulher muito expoente, participava do movimento das sufragistas. O que é o sufrágio? O direito ao voto universal. E as mulheres não tinham o direito a esse voto, então isso estava sendo demandado. Nessa busca pelo voto, e não tinha condições, em 1891, na Constituição Brasileira, teve uma emenda que foi rejeitada, pedindo, esse direito ao voto para as mulheres. Em 1927, Celina Guimarães foi a primeira mulher no Brasil e na América Latina que conseguiu o direito ao voto. Por quê? Porque ela viu uma brecha legal. Ela viu que, pelo fato dela ter curso superior, título científico, então ela poderia votar, o que foi bem interessante, porque já começou a abrir um caminho. Em 1929, uma outra, Berta Soriano, ela conseguiu, inclusive, votar e ser votada. Essas duas mulheres, elas foram precursoras, elas instigaram ainda mais a possibilidade de que outras mulheres viessem a ser votadas. E ela, posteriormente, inclusive, ela teve 60% dos votos. Isso foi, assim, uma conquista naquela época, que ninguém imaginava. Ela foi prefeita numa cidade no Rio Grande do Norte. Em 1932, finalmente, há 92 anos, o Código Eleitoral foi promulgado. Então, a gente percebe essa evolução. Então, essas conquistas todas, elas foram movimentos sociais para o exercício da cidadania. E elas tiveram várias situações em que as mulheres, mesmo com esse desejo de exercer o seu direito ao voto, não foi conquistado. E, finalmente, também fechando, em 1934, com a Constituição Brasileira, isso ficou fundamentado ali. Então, a questão do direito ao voto, a gente tem sempre que pensar que foi realmente uma conquista. Ela ressalta ainda da importância das mulheres na política. As mulheres têm uma importância muito grande no cenário político. Vamos caminhar levando em conta que todo esse movimento, esse clamor social, ele foi uma insatisfação que houve em relação a não exercício de um direito fundamental, que é o direito ao voto. Então, as mulheres, elas inspiram umas às outras. As mulheres fortes, valorosas, poderosas, elas são inspiração para que outras mulheres possam estar neste cenário, participando ativamente das políticas públicas para o direcionamento de melhores legislações em relação a não só as mulheres, mas também em toda a sociedade. As mulheres são muito perceptivas, são muito sensitivas e conseguem perceber todas as necessidades de administração dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país, e veem que muitas necessidades que às vezes não foram enxergadas
pelos homens, elas possam ser demandadas ali, elas possam ser executadas. Quando a gente fala assim, não quer dizer que a mulher seja melhor. Vamos levar em conta que o melhor administrador é aquele que tem a sensibilidade de enxergar a necessidade e a sabedoria de colocar uma política pública que, naquele ponto, ela possa ser executada. Então, essa é a importância de ter mais pessoas sensíveis. E não importa, quando a gente vai destinar um voto, aquela pessoa que a gente votou, ela vai estar falando em nosso nome. Então, é importante que essa pessoa tenha sensibilidade e que ela tenha merecimento para estar no lugar onde ela está.